Eu chamo ao palco para a sua apresentação da Keynote Speakers a Karen Kawakami de Vicente, por gentileza, perita criminal da Polícia Científica do Estado de São Paulo, atual assistente da Superintendência. Já exerceu a função de chefe de equipe de perícias criminalísticas Oeste. Ela foi também gerente do plano de metas da Central de Custódia da SPTC-SSP e coordenadora da Comissão Permanente da Central de Custódia da SPTC. Vamos receber ao palco, então, para a sua palestra neste momento. Obrigada. Bom dia a todos, agradeço o convite de poder ter essa oportunidade de mostrar um pouco do trabalho de São Paulo com escaneamento 3D e captura de imagens com drone. A gente faz um mapeamento. Desvendando o invisível, laser scanner 3D e drones em reconstituições criminais. Vou mostrar um pouquinho de alguns casos, que eu selecionei para mostrar a possibilidade da gente fazer análises em cima das nuvens 3D e do que a gente consegue obter de informações. Esse é um escaneamento de um local preservado, onde a gente consegue marcar todos os vestígios. A gente fez a aquisição há cerca de 6 anos do laser scanner 3D da Trimble, X7 é o que a gente tem. Esse é o software HealWorks, onde está mostrando toda a nuvem. Percebam aqui que a gente tem a captura de todas as marcas deixadas na via. Então, conseguimos marcar vestígios, conseguimos fazer toda a animação em cima de nuvens, medições. Inclusive, tem casos onde a gente consegue visualizar marcas que a gente não conseguiu visualizar no local, mas a gente consegue visualizar na nuvem, que o infravermelho consegue capturar. Isso aqui é um outro local, um acesso da Anhanguera. Então, percebam que tem um detalhamento de todas as linhas, faixas de rolamento. Inclusive, quando chegar perto, é um local preservado também. Quando chegar perto do veículo, vocês vão ver o detalhamento de todos os danos do veículo que o scanner consegue capturar. Então, essa possibilidade de você girar a nuvem, fazer essas mensurações, você conseguir visualizar, é muito bom para as análises. Aqui, ó. Local de explosivo, isso aqui é no visualizador Showcase, onde a gente consegue compartilhar essa informação. Não precisa ter software específico, foi feito o escaneamento, depois que foi liberado o local, para fazer o escaneamento e depois ia ser derrubado as paredes que tinha risco de queda. Então, percebam que você consegue fazer análises, mesmo depois que não tem mais o local. Uma das formas que a gente passou a otimizar, o scanner otimiza o levantamento topográfico. E aí a gente tem cortes, recortes, prints, de algumas partes da nuvem que nos interessa, que a gente transporta para as folhas de croquis. Então, isso também agiliza a expedição desse laudo. Isso aqui é um local preservado também, onde no software gráfico é colocada todas as placas, o que a gente precisa, toda essa borda para poder expedir no laudo em forma de croquis 3D. Uma visualização de um local sem iluminação. Então, percebam que é só iluminação artificial e você consegue enxergar todo o detalhamento que no local, às vezes, você está fazendo o levantamento e não consegue ver. Então, ajuda muito em você responder a quesitos que venham a surgir
e que precisam de revisitar o local. A gente consegue revisitar o local. Aqui o escaneamento de um veículo preto. Então, a escolha de um equipamento que faça essa captura do preto é muito importante. Isso tem a ver com o comprimento de onda. Então, 1550 nanômetros é o comprimento de onda desse scanner, que permite que faça toda uma captura de todo um veículo preto ou um veículo claro em sol, né, meio-dia, por exemplo. Drone. A gente começou a usar o drone para complementar a nuvem de pontos de scanner. Não só complementar, como também agilizar o levantamento. Então, onde a gente precisa de detalhamento, a gente faz com o scanner. Cada tomada de 15 metros, a gente posiciona o scanner, então são 2 minutos. Quando tem 300 metros, 400 metros, a gente usa o drone para fazer essa captura, tá? de toda a extensão, e onde a gente precisa do detalhamento, a gente faz a captura com o scanner. Então, essa parte aqui do meio é do laser scanner, e essa parte lateral é o do drone. Aqui, esse é um acidente da BR-116, onde vitimou Conrado e Alexandre, a dupla sertaneja. Todas as marcas que foram deixadas desse tombamento e esse arraste, era visível no levantamento com o scanner. No começo, a gente foi vendo formas, né, de visualizar. Então, aqui tem o levantamento com o scanner, que a gente consegue complementar com as imagens do drone. Isso é importante porque a gente queria visão lateral. Esse caso é interessante porque a gente fez o escaneamento de vários apartamentos. Era um senhor coreano, ele atirava esferas de chumbo nos apartamentos do prédio da frente, e aí todas as análises de fratura levavam a essa varanda. Esse aqui é o caso da Voipaz. Então, a gente tem, foi feito o escaneamento depois, vocês estão vendo, depois de liberado o local, só a nuvem do escaneamento. Percebam que dá para ver a riqueza de detalhamento, dá para ler as inscrições. E aqui vocês vão ver quando junta com a nuvem do drone. Então, você tem uma cena completa. Ele não tem uma densidade de pontos, mas ele complementa todo um cenário para análise para a gente. O drone a gente usa muito, né, nessas visualizações de imagens aéreas. A gente usa muito para posicionamento dos veículos. Não está passando. Você consegue dar play? É um vídeo? Todas as equipes, a gente só tem 10 scanners, então todas as equipes têm drone, então é feita essa captura dessas tomadas aéreas que ajudam nos posicionamentos. Quando, às vezes, posteriormente, tenha que fazer uma reconstituição, a gente consegue utilizar essas imagens que são do local preservado. Então, percebam que hoje, com a evolução dos drones e a acessibilidade, a gente consegue imagens muito boas para depois a gente usar em todos os nossos laudos. Em crimes ambientais, a gente está fazendo agora um POP de mapeamento aéreo para a gente usar em crimes ambientais. Então, aqui tem alguns exemplos de análises. Dá play para mim, é um vídeo. É um atropelamento, onde a gente fez, isso aqui é quando a gente estava testando, né, a aquisição do laser scanner. Então, é um levantamento que foi feito com drone, e a gente já tinha feito o levantamento, drone não, com scanner, e a gente já tinha feito o levantamento na mão, fazendo as medições. A gente tinha obtido 67,4, e através da imagem no escaneamento foi obtido 66,9 km/h. Então, são técnicas, geralmente a gente usa 1, 2, 3 técnicas, que a gente consiga fazer essa comparação e chegar na velocidade mais próxima, né, mais próxima da real. Esse é um acidente de 2019, onde a gente fez, esse aqui é quando a gente estava testando, né, a aquisição do laser scanner. Então, é um levantamento que foi feito com drone, e a gente já tinha feito o levantamento na mão, fazendo as medições. A gente tinha obtido 67,4, e através da imagem no escaneamento foi obtido 66,9 km/h. Então, são técnicas, geralmente a gente usa 1, 2, 3 técnicas, que a gente consiga fazer essa comparação e chegar na velocidade mais próxima, né, mais próxima da real. Esse é um acidente de 2019,
ele foi feito, não tínhamos scanners, e aí em 2021 veio uma aquisitação para saber sobre a velocidade baseada nas marcas. O perito tinha feito o levantamento, tinha feito algumas medições, só que faltaram medições, ele não conseguiu estimar a velocidade. Com o escaneamento, depois foi pedida uma reconstituição, e essa estimativa a gente refez todas as marcações na nuvem de pontos. Essa é uma ferramenta que tem no Trimble RealWorks, que chama Image Match. Aqui todas as marcas reconstituídas. Todo o posicionamento do veículo em escala nas marcas pneumáticas. Então, casando todos os pneumáticos com as marcas e refazendo o movimento. A partir daí, a gente consegue extrair informações de angulações e distâncias para fazer a estimativa de velocidade e reconstituir todo o acidente. Então, hoje, se a gente tiver pontos fixos iguais na foto com o local, pode ter passado 2, 3, 4 anos, a gente consegue transportar todos esses vestígios para o local escaneado. Uma vez recomposto toda a movimentação, a gente consegue fazer a animação. Isso aqui é a vista de topo. E aqui você consegue colocar várias câmeras e posicionar, né, toda a visualização que você precisa, de uma vista de testemunha, uma vista de frente, vocês vão ver o retorno. E a gente consegue fazer a animação também em vista de foto. Então, é importante o posicionamento, saber onde posiciona o scanner para a gente obter essas vistas de fotos. Para ficar muito mais real, né, a animação. Esse é um outro acidente, Itaguaí, onde vitimaram muitas pessoas. E a gente reconstituiu todo o movimento baseado nas marcas que tinham na via. A gente escaneou dias depois, se eu não me engano, foram 2, 3 dias depois, mas percebam que ainda era visível todas as marcas deixadas na via. Esse aqui é a vista do motorista. E percebam que durante a movimentação, o software segue, né? O veículo segue a topografia do solo, também a gente consegue trazer o que era a visualização de cada um dos condutores. Esse é o acidente da Porsche e do Sandero, a Porsche preta, onde foi feito foi usado os 2 laser scanners e mais o drone para fazer todo o levantamento. Esses levantamentos, quando a gente usa drone, scanner, o núcleo de São Paulo, núcleo de apoio logístico, tem o GNSS. Então, é importante fazer esses pontos de controle. Então, a gente também usa o GNSS para poder casar tudo isso milimetricamente. Aqui dá para perceber, esse aqui é o estudo de quanto tempo a gente ia levar no levantamento, para saber quanto tempo ia ficar fechado uma via. E aí foram 40 minutos estimado, e foi 40 minutos que a gente levou no local. Aqui a recomposição das marcas, foram utilizadas imagens do local e depois o escaneamento posterior. Muitas das marcas ainda estavam na via. Aqui a reconstituição de todas as marcas. Ali é o software de animação, percebam que vai fazendo todo o caminho do movimento, você consegue montar tudo isso. E aqui é a animação em si, em outro ponto de vista. Aqui é a imagem que a gente tinha 2 imagens, esse aqui é o mais próximo da colisão. Então, percebam que, apesar de ter vídeo, a gente não consegue ver o que acontece ali no fundo. Aqui é o escaneamento, onde também tem. Então, todas essas dinâmicas a gente seta com a velocidade estimada. Ou que a gente tenha pela leitura do módulo, ou que a gente estime através tanto da análise de vídeo, como também, quando tem essa possibilidade de escanear, a gente tem uma precisão maior nessa estimativa de velocidade. Aqui é o que eu falo de pontos fixos iguais.
Então, assim que a gente vai marcando, na foto esse ponto é esse, na nuvem é esse, e assim vai. A gente sempre tem que marcar nas 3 dimensões. Então, você tem um casamento dessas imagens. Então, vocês vão ver que na hora que ele oscila, ele vai mexer, a gente oscila entre a nuvem de pontos e a fotografia. Então, a gente deixa no meio termo para reconstituir todas as marcas. Aqui a distância que a gente tinha do início do Porsche até a traseira, e com esse deslocamento de 7,49 metros, eram 3 quadros por segundo, a gente obteve a velocidade estimada de 134,82 km, 82 km por hora, mais ou menos 5 km por hora, pelo erro dos frames, porque do escaneamento era de 1 milímetro. E aí a velocidade, 2 dias depois a gente obteve o relatório, a velocidade da leitura do módulo de 136 km por hora. Então, chega muito próximo da velocidade. Aqui é a animação. Aqui eu consigo colocar, porque esse caso estava em sigilo, mas esse vídeo acabou indo para a mídia. Pouco depois da gente expedir o laudo, e a gente compartilhou ele através do software Evidence da Axon. Então, percebam que tem ainda aqui as informações de quem acessou. Então, eu consigo mostrar para vocês, por conta disso, que está. Então, foi feito, a gente faz todo um comparativo entre as imagens e o escaneamento. Então, esse aqui é na vista no posto de gasolina, onde também foi feita uma estimativa de velocidade. Percebam a velocidade de tráfego do Sandero com relação ao Porsche. É muito diferente. Então, hoje em São Paulo, a gente não só expede as informações em forma de croquis, dependendo, não precisa da animação, mas em casos de animações, a gente expede com essas animações através do software Evidence. Então, aqui tem a mesma coisa. Muito utilizado, principalmente a pedido do DEIC, rouba bancos ou rouba residências, a estimativa de altura de criminosos, baseado nas imagens das câmeras de monitoramento. Então, vejam que é muito próxima a altura estimada aqui nesse posicionamento, fora como dentro da residência. Então, a gente faz tomada de vários pontos para chegar numa média. Aqui é numa região que foi feita a estimativa desse criminoso. Como não tem pontos aqui, foi colocado um anteparo, um caso foi feito em São José dos Campos, a equipe de Taubaté auxiliou nesse levantamento, para estimar a altura desse criminoso. Então, aqui a nuvem de pontos, vocês percebam que dá para alinhar tudo certinho, para poder obter a altura mais precisa. Esse aqui também, com a gente chama colocar um plano, né, da foto onde que ela foi, do frame que foi capturado, e também fazer a medição. Esse é um caso da nossa viatura do Malote, ela estava na Bandeirantes, ela tombou. E ali não conseguimos fechar, porque o que aconteceu nesse acidente? Por que a gente precisava da inclinação da via? Estava chovendo muito, percebam que estava a pista molhada e a água escorria nessa direção. Então, a gente queria essas informações. Como a gente não conseguiu fechar a Bandeirantes, porque era muito perigoso, a gente fez um levantamento com drone, a gente obteve as inclinações nessa primeira faixa, e aí o restante a gente foi fazendo todas essas medições em cima de nuvem de drone, comparando com o que a gente obteve em medições nessa lateral, e foi muito próximas as medições obtidas. Então, para quem não tem laser scanner, a gente consegue também fazer com drone. Essa é uma outra estimativa de velocidade que a gente fez. A gente precisava saber as distâncias, nesse caso, e angulação de saída. Esse veículo estava trafegando em alta velocidade, e ele fica sem
um fim da rua, né, e ele é projetado, né, precipita. Então, esse ângulo de saída era importante. E a gente, como era um dos primeiros casos que surgiu depois do scanner, a gente conseguiu estimar isso, inclusive também casar com todas as marcas de frenagem deixadas no local que ainda era possível a visualização. O software tem uma ferramenta que ele pega de uma área, né, inclinação, então fica bem mais próxima à velocidade. Esse é um caso de velocidade crítica da curva, foi um pedido do MP, a gente tem recebido muito pedido do MP e do Judiciário para responder alguns quesitos, né, de alguns locais que o scanner está possibilitando, o escaneamento, né, do local está possibilitando que a gente faça, dê respostas a esses quesitos. Nesse caso, não tem marca nenhuma deixada no local, foi uma colisão frontal, ele tangenciou a curva e colidiu com um veículo que vinha no sentido contrário. Não tem marca nenhuma, o local estava preservado, a gente tinha todo o posicionamento, mas não conseguia se estimar. Então, para fazer a estimativa, que é um dos pedidos que a gente falou, que seria possível, é a velocidade crítica da curva, que ele estaria no mínimo naquela velocidade. Então, foi feito todo um trabalho, né, de levantamento topográfico para poder fazer essas estimativas. Aqui ele estaria em 95 km por hora e a velocidade da via era de 40. Trajetória balística, esse é um caso bem interessante, né? Eu sempre gosto de passar ele. São vários disparos que foram efetuados nesse veículo, é um caso do DHPP, onde essa trajetória aqui acerta o motorista e veio a falecer. Era uma blitz ilegal, onde tinha pessoas policiais e não policiais, e aí não se sabia só quem tinha atirado nesse motorista. A trajetória só levava um indivíduo no posicionamento na nuvem. Também foi feito posicionamento na nuvem dos ocupantes, de todos os veículos, de toda a movimentação. Nesse caso, cada disparo foi identificado e essa pessoa respondeu por esse crime. Tem vários casos do núcleo de crime contra a pessoa, onde fazem casos de autoria conhecida, né? E aí tinha-se a dúvida, tinham várias versões de posicionamento nessa cena. Então, nas reproduções simuladas, com a presença das pessoas, é feito todo o posicionamento, mas a gente consegue estudar eles no software, qual é o posicionamento mais provável que possa ter acontecido. Análise de mancha de sangue, então percebam que é uma foto de uma divisória, né, que a gente fez, na verdade, isso aqui só foi para a gente saber se era possível a gente medir com precisão essas gotas, né, ter essas informações. Então, a gente viu essa aqui, a nuvem de pontos. Então, foi um dos primeiros trabalhos em 2020 para ver o quanto a gente conseguia medir, qual que era o detalhamento, né, dessa nuvem de pontos, em que ponto que a gente conseguia medir cada uma dessas manchas. E o resultado foi muito bom. Então, a gente consegue medição milimétrica, aonde não tem aqui um zoom, detalhamento, onde a gente não tem aqui essa gota com essa gota, onde a gente não tem muita definição, a gente consegue aplicar essa ferramenta em MedMatching e, a partir daí, fazer a medição. Está vendo? Faz a indicação de posicionamento, e aí, na vista de foto, a gente consegue um detalhamento para poder obter essa medida. Aqui, depois de medido e aplicado os ângulos, a gente tem a origem do disparo. Conseguimos fazer medições, então, isso aqui é uma cratera, um caminhão
com um produto químico, explodiu num poço de combustível, ele subiu e na hora que desceu ele fez essa cratera. Então é muito fácil, a gente só separa a área que a gente precisa para poder ter as informações de depressão. Por exemplo, para calcular uma energia, né, perda de energia, cálculo de energia. Muito usado nas dinâmicas, né, dos acidentes. Então a gente faz tanto análise de vídeo e faz uma estimativa de velocidade, como também faz toda uma reprodução simulada em cima desses vídeos e da nuvem de pontos e das oitivas. Então, onde não tem imagem, a gente faz baseado nas oitivas, e onde tem vestígios, assim, a gente consegue fazer umas afirmações. Esse aqui é um outro caso das duas meninas que estavam atravessando a rua, caso de São Bernardo. Aqui o levantamento de local foi muito bem feito, eles fizeram todas as marcações, excesso de velocidade também. E aqui a animação em cima da nuvem de pontos. Está vendo o posicionamento X? Foi posicionado para saber exatamente onde estava, onde parou. Porque esse escaneamento foi feito posteriormente. A gente consegue usar também como uma forma de juntar um monte de informação que chega para a gente em reproduções simuladas. Isso aqui é um caso de violência doméstica. Então, foi escaneado a garagem, porque tinha quesitos se era possível um veículo que vinha aqui, né, tinha uma imagem, se era visível ele ver esse veículo. Então, percebam quando a gente projeta a garagem com os veículos posicionados, que não era possível visualizar ali o veículo que estava atrás, que é esse aqui o questionado, e a gente consegue ir colocando todos os vídeos e fazendo toda uma sequência, né, de toda a história, né, de contar toda a dinâmica. Então, a gente consegue casar imagens, vídeos, fotos, laudos, croquis, tudo no único visualizador. Então, essa cena, ela é agredida na garagem, ela é desacordada dentro do carro. Então, toda essa dinâmica a gente consegue mostrar, né? Cada passo, cada oitiva, cada declaração é colocada no croquis. Então, a gente mistura muito isso de informações que são importantes para o estabelecimento da dinâmica dentro desse visualizador. Ali a posição, a gente consegue mostrar a posição do motorista, se era possível visualizar ou não. Tinha outras imagens, né, da saída do prédio, então a gente também consegue posicionar, como o Google Street View, cada uma das cenas, cada uma dos vídeos, cada um dos elementos que a gente analisou para compor a história. Então, aqui a saída do prédio, e assim por diante. Esse é o caso Vitória. É um caso de um crime que ela foi sequestrada, ficou um tempo sumida, teria um cativeiro, mas não tenho certeza se ela teria estado nesse cativeiro. Esse aqui é um mapeamento aéreo que foi feito, posicionamento do cativeiro aqui, né, está aqui nessa parte. A nuvem de pontos permite que a gente recorte, né, a parte de cima e consiga mostrar todos os cômodos melhor. Isso aqui é na parte de croquis 2D, que a gente coloca, insere junto com o laudo. E aqui dentro do cativeiro foram utilizadas diferentes técnicas, né? Então, no primeiro dia do levantamento foi utilizado o Mani. Mani é o nosso cão que fareja, né? Ele é de biodetecção de sangue latente humano. Então, ele só vai no sangue humano. Ele marca 4 locais. Foi
aplicado o luminol, realmente o local foi muito lavado. Infelizmente, não obteve esse perfil viável desse levantamento. E aí foi o primeiro dia. No segundo momento, fomos com a Savana, que é o outro cão, também de biodetecção de sangue latente humano. Os 2 cães foram treinados por um perito criminal, veterinário, do núcleo de São José dos Campos, o João, para farejar sangue latente. Ela marcou exatamente os mesmos 4 locais. Desse levantamento, aí, nessa segunda oportunidade, a gente veio com forenscope multiespectral, e na varredura identificou sangue no batente da porta, bem aqui em cima da porta. E aí, dessa detecção, obteve-se o perfil da Vitória. Então, é um local onde a gente conseguiu identificar esse perfil. Aqui é uma forma de visualização, então, para o judiciário é legal, porque você consegue levar o local, né, de uma forma mais interativa, para poder visualizar todos os vestígios. Então, todos os vestígios estão marcados. Então, percebam que tem marcadores. E aqui, por fim, o caso da Voipaz, onde foi feita uma modelagem, um perito de São José dos Campos, na verdade, Taubaté, fez essa modelagem dessa aeronave aberta, para a gente conseguir organizar todas as fotos de cada um dos passageiros. Infelizmente, a gente não conseguiu terminar esse trabalho, porque não veio para a gente a informação de cada um dos passageiros onde estavam nos assentos. Mas foi o primeiro local que a gente conseguiu fazer um levantamento em 6 dias de identificar todas as vítimas. E é isso. Obrigada.